Boa noite. Boa noite. Fala, boa noite. E aí, Carlos, beleza? Esperar mais uns 5 minutinhos, tá? Só para ver se o pessoal entra aí, sou o Joacir. O Rodrigo já disse que não vai participar hoje. Aí a gente já inicia, beleza?
Pessoal, vamos lá. Todo mundo aí, né? Beleza? Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema de conservação bem interessante, porque, inclusive, alguns de vocês vão poder comentar bastante. Quem tem experiência aí, quem entende, quem trabalha na área e quem não trabalha daí vai conseguir trocar uma ideia bem legal relacionada ao tema que nós vamos tratar hoje, porque hoje vai se falar de algumas práticas conservacionistas vegetativas, né? Então, nós trabalhamos com algumas práticas vegetativas que favorecem na verdade, favorecem toda a questão da conservação do solo num contexto de fertilização, de adubo verde, enfim, vários dos contextos de maneira geral, né? Então, se a gente parar para analisar, existem várias técnicas utilizadas como rotação de cultura, plantio direto, né? Uma técnica que o pessoal faz bastante, traz um pouco de benefício, mas não é tanto como o plantio direto, que é sucessão de algumas culturas, já traz algum benefício, visto que você tem um cultivo mínimo do solo. Então, toda vez que você minimiza essa aração, a gradagem, a movimentação do solo de uma maneira geral, você tem um favorecimento relacionado à sua cultura em si, né? Então, nós vamos tratar desse assunto hoje. E antes de tudo mais, eu acredito que nenhum de vocês deve ter assistido a pré-aula ou a web aula lá no portal. Assistiram? Alguém assistiu? Se alguém assistiu, já fala aí, já comenta pra gente aí. Tá? Se não assistiu, eu achei bem interessante, tá? E aí, quando eu acho interessante o material do portal de vocês, que na verdade vocês têm muita coisa interessante lá, eu gosto de trazer aqui até porque pra vocês criarem essa rotina de visualizar lá, tá? Então eu vou tentar compartilhar aqui um pedaço aqui do portal de vocês, inclusive colocar a área de trabalho aqui, pera aí um pouquinho, tá aqui, beleza. Incluir o áudio, portal. Beleza, vocês conseguem ver a minha tela aí no portal, no Ava? Alguém pode falar que sim aí, por favor? Não? Sim? Luzineide, Juliano, Carlos, consegue ver minha tela aí? Não, tá aparecendo aqui só quem tá online. Não aparece minha tela não, Luzineide? Não, Tá no celular? tô. Então peraí, deixa eu tirar aqui e tentar compartilhar novamente. Toda essa discussão. Agora tá. Beleza? Então, tranquilo, Beleza. eu vou colocar para rodar aqui. Se não estiver escutando o áudio, você fala aí também, tá? Tá. Nossa, que calor. Tô sofrendo um pouco aqui no trabalho de campo, viu? Mas você sabe que não é só a gente que sofre com esse clima tropical, que é o que predomina no Brasil, né? A agricultura, e mais especificamente os solos, também sofrem um bocado. Isso porque as condições do clima, como a temperatura alta e as chuvas regulares, por um lado, favorecem a agricultura, mas, por outro, acabam promovendo a degradação do material que deu origem aos solos tropicais, que vão se tornando pouco férteis e ácidos. Por conta disso, foram desenvolvidas as práticas conservacionistas do solo e da água. Com essas práticas, desenvolvidas em empresas como a nossa, é possível adequar a fertilidade do solo à produção agrícola e reduzir as perdas por processos como erosão e lixiviação. Essas técnicas podem ser divididas em alguns tipos principais. As práticas conservacionistas edáficas promovem o manejo da fertilidade do solo, incorporando corretivos, nutrientes e matéria orgânica ao sistema de produção.
Um bom exemplo é a correção da acidez do solo com calcário, por meio da calagem ou da gessagem. Outro exemplo é a adubação, que pode ser química, com adição de sais solúveis, orgânica, que inclui resíduos como esterco, cascas e bagaços, servindo de adubo, ou adubação verde, em que são cultivadas plantas que produzem grandes quantidades de biomassa, que são incorporadas ao solo. Bom, mas outra coisa que quebra muito a cabeça dos agrônomos é a questão da água da chuva, né? É preciso impedir a formação de enxurradas. E, em alguns casos, é importante também reter parte dessa água. E é para isso que surgiram as práticas conservacionistas mecânicas. O cultivo em nível, realizado de forma perpendicular ao sentido da declividade do terreno, forma pequenas barreiras ao escoamento superficial, o que reduz sua energia e aumenta a possibilidade de a água se infiltrar no solo. Já os terraços são estruturas capazes de impedir o escoamento superficial e, ao mesmo tempo, de reter grandes volumes de água. Outras técnicas muito importantes nesse contexto são as práticas conservacionistas vegetativas. Nesse caso, por meio do cultivo de certas espécies vegetais, busca-se obter os efeitos desejáveis, as propriedades físicas, químicas e biológicas daquele solo. O foco é proteger o solo contra a ação da chuva e manter a temperatura e a umidade, por meio de uma cobertura vegetal, viva ou morta. A técnica da rotação de culturas propicia esses benefícios, alternando-se uma cultura principal com uma cultura de interesse conservacionista. Já a técnica da consociação de espécies também consolida uma cobertura permanente do solo. Só que, nesse caso, plantas diferentes compartilham o mesmo tempo e espaço. E esses são apenas alguns exemplos de aplicações de técnicas conservacionistas. Mas o mais importante é se lembrar de que é a combinação entre essas diferentes práticas que permite atingir os melhores resultados. Por isso, continue pesquisando sobre todas essas técnicas. Bons estudos e até a próxima! Vira aí, tudo que nós comentamos até agora, né, foi falado aí sobre as práticas conservacionistas edáficas, assim como as mecânicas. E quando nós trabalhamos com relação a isso, fica bem... eu acredito que fica bem vago num contexto de, como a gente fala sobre plantas, sobre cultivo de uma maneira geral, aí quando a gente fala, é uma prática conservacionista edáfica, então a adubação, calagem, gessagem que pode ser utilizado, tem esse favorecimento, são características que vão favorecer a conservação do solo? É evidente que vai, né? Quando nós trabalhamos a caracterização da prática conservacionista mecânica, num contexto de mecanizar o solo, criar terraços, por exemplo, criar estruturas que vão nos favorecer num contexto de reduzir a degradação do solo via deslocamento de escoamento superficial em relação às declividades e tudo mais. Isso tudo aí são características que nos que trazem benefícios para nós no contexto de conservar, certo? E aí, quando nós tratamos de práticas conservacionistas vegetativas, aí já muda um pouco o contexto, né? Porque se a gente está trabalhando práticas conservacionistas vegetativas, pensando em relacionar elas com as outras, isso beleza, tá tudo certo, aí é o correto. Mas se a gente pensa que cada prática conservacionista é uma separada da outra, nós temos um problema, tá? Por quê? Porque as práticas conservacionistas têm que andar em conjunto. Lembra quando a gente comentava no início do semestre, em sala de aula ainda, e eu falava para vocês sobre que quando a gente trata de conservação do solo, é necessário que nós nos imaginemos que tudo que você fala sobre conservação trata de uma necessidade de equilíbrio entre as características, tá? Por quê? Porque toda vez que nós formos falar sobre a degradação, ela ocorre em função que o homem, né, o ser humano, ele atuou em um local onde estava em equilíbrio e desequilibrou essa estrutura, certo? Quando isso aconteceu, ao longo dos anos, é óbvio que deveria ter acontecido, a tendência é que a gente tenha que trabalhar em cima disso. O que foi necessário foi que as produtividades fossem necessárias se elevar,
certo? Quando a gente eleva a produtividade, certamente nós vamos absorver, extrair mais do solo onde a gente está trabalhando, certo? Quando isso ocorre, é importante que a gente entenda que se a gente está extraindo de algum lugar, alguém vai ter que colocar de volta, tá? E esse alguém somos nós. Então, ao longo dos anos, toda essa movimentação, todo esse aumento de produtividade, desenvolvimento de cultivares que favorecem, que elevam produtividade, que tem característica de dar preço de grão, enfim, qualidade e tudo mais, foram desenvolvidas, tá? E como a gente precisa produzir mais e absorver mais dos nossos solos, foi necessário que criassem metodologias e técnicas para tentar favorecer a questão da conservação desses solos. Óbvio que isso vem acontecendo ao longo dos anos. Existem muitos solos que deixaram-se por degradar demais, né? E aí as práticas que você precisa adotar são extremamente onerosas, né? E aí esse custo que às vezes gera um não funcionamento da utilização dessas técnicas, dessas práticas, né? E que eu acho que é uma coisa que traz muito resultado negativo para um contexto agrícola. Então, nós tem áreas de pastagem extremamente degradadas. Há pouco tempo, o pessoal falava muito sobre a questão das pastagens e comentava que no país, quando se começou a trabalhar com a agricultura, áreas onde não se produzia nada seriam áreas de pastagem, né? E aí, ao longo dos anos, as pessoas visualizaram que essas áreas realmente poderiam ser produtivas, e aí agora já se trabalha num contexto de integração lavoura-pecuária, com o favorecimento dessas áreas. Então, com o uso de práticas conservacionistas para favorecer a produção nessas áreas. Então, ao longo dos anos, a criação das técnicas e a visualização que pode se melhorar para tentar elevar a produtividade foi sendo criada. Então, a gente tem várias técnicas hoje que nos favorecem no contexto de produzir, obviamente pensando no contexto conservacionista, tá? Então, o desenvolvimento das técnicas conservacionistas, obviamente que tem o objetivo de conservar solo e água, certo? No entanto, para a agricultura de maneira geral, se a técnica conservacionista não elevar a produtividade, dificilmente nós teremos bons olhos voltados para essa técnica, para essa prática, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, porque às vezes a prática e a técnica elas são muito boas. O problema é que às vezes a gente escolhe material errado, uma cultura errada para se fazer um consórcio, uma rotação entre culturas, entender o que é um sistema plantio direto, entender o que realmente é uma rotação de culturas, quais são os benefícios que isso pode se trazer, tá? Saber a diferença entre rotação e sucessão. Eu trouxe algumas questões aqui bem interessantes para que a gente discuta, porque muitos produtores utilizam de técnicas e acham que estão fazendo as técnicas de maneira correta, mas não. Não estou dizendo que não tem benefício, só pelo fato dele já fazer a utilização de alguma forma, né, de manter o solo coberto, de não deixar o solo descoberto e tudo mais. Mas, se a gente for falar, por exemplo, de rotação de cultura, de sistema de plantio direto, muitos produtores não fazem o sistema de plantio direto e acreditam que estão fazendo. Até porque na definição do plantio direto parece que é simples assim, né? É só realizar o plantio de qualquer cultura que seja sem revolvimento do solo, e na maioria dos casos não é tão simples assim de se fazer o sistema em geral, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tá, ao longo da aula. Acho que num contexto de práticas conservacionistas seja uma das práticas mais interessantes, mais fáceis de visualizar, e que vocês talvez tenham bastante exemplo aí, troca de ideias para a gente conversar, tá? Então, a seção 3.3, gente, vai tratar das práticas conservacionistas vegetativas, ok? Essas práticas conservacionistas vegetativas vão favorecer no contexto da degradação promovida pela exploração agrícola sem o emprego de técnicas adequadas, tá? Então, todas as práticas conservacionistas, elas favorecem isso aqui, certo? A degradação promovida pela exploração agrícola sem emprego de técnicas adequadas. De maneira geral, o que eu imagino, né? Isso é uma coisa pessoal, tá? Vocês podem pensar diferente. O que eu imagino é que as práticas adotadas foram sendo adotadas ao longo dos anos,
de maneira que, da forma como os agricultores que chegavam aos locais encontravam a necessidade de se implantar e de se optar por técnicas, certo? Então, é como eu sempre digo, quando se aparece uma praga nova, o país inteiro se movimenta para tentar solucionar o problema dessa praga, assim como foi com a helicoverpa, a soja louca, por exemplo. Então, aparecem-se pragas novas, doenças novas, nós temos que trabalhar num contexto para tentar solucionar esse problema da melhor forma possível, né? Ao longo dos anos a gente foi abrindo áreas novas, né, nas décadas aí de 90, 80, 70, 60, e essas aberturas aí foram sendo feitas de maneira desordenada, às vezes sem um plano, né? E na verdade não se tinha conhecimento do desenvolvimento das características das diferentes áreas. E aí foram se implantando culturas em formas e características de manejo diferentes, e ao longo dos anos foi se visualizando que ocorriam degradações, né? E ainda continuam ocorrendo degradação. Quando nós dizemos que a gente precisa de um equilíbrio, quando eu digo que a gente precisa de um equilíbrio, realmente é um equilíbrio. No entanto, não é tão fácil chegar a um equilíbrio assim, né? Então a gente precisa ter o número de micro-organismos do solo, fungos, bactérias que são favoráveis para o desenvolvimento da cultura, assim como a gente precisa ter umidade sendo mantida no solo, a temperatura do solo de maneira ideal. Então isso tudo é influente de técnicas, né, que são utilizadas e foram utilizadas ao longo dos anos, que visualizou que elas eram favoráveis tanto para o desenvolvimento da cultura, tá, quanto para o aumento da produtividade, quanto para a conservação do solo e da água. Então, quando você tem dois focos, certo? E aí você consegue atingir os dois focos, isso é fantástico, certo? Então, o que a gente precisa realmente lembrar é que, às vezes, alguma prática conservacionista ela não consegue resolver o problema para ontem, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, eu vou passar para vocês, que o autor... Só um minuto, pessoal, vou desligar o telefone aqui, só um minutinho. Beleza? Telefone desligado. Eu vou passar um vídeo depois onde o cidadão fala das práticas conservacionistas e fala que no primeiro ano realmente não teve uma evolução favorável, mas que depois eles tiveram ganhos favoráveis, tá? Então, às vezes no primeiro, no segundo não vai ter, mas fazendo a prática de uma maneira favorável, a tendência é que você tenha ganhos e que isso traga resultado para vocês, tá? Para vocês, para nós, para o meio ambiente, para tudo, né? No contexto de equilíbrio, de conservação do solo e de água, tá? Então, o tema conservação do solo, tá? Até agora nós visualizamos dele práticas de manejo, tanto edáficas, né, no contexto da fertilidade do solo, né? Tanto para operações mecanizadas, tá? Voltando para estruturas que disciplinam o fluxo da água, então a gente trabalhou no contexto de terraços, né? Plantio em faixas e tudo mais, para tentar favorecer ou conter essa velocidade da água, do escoamento em regiões com declividade muito elevadas, né? Trabalhamos com contexto de prática de fertilidade, calagem, adubação, até gessagem, num contexto de tentar favorecer o fornecimento de nutrientes para as plantas e tentando conservar o solo de uma maneira geral, porque a gente repõe o que é absorvido. Então, quando a gente faz essa reposição, certamente nós temos um benefício, né, no contexto de evolução e de conservação do solo e de água, tá? Mas nós podemos ir além, certo? Determinando ou alterando o manejo, né, que vai ser adequado ao que mais se adapta para as condições que nós temos, tanto para a cultura comercial como para a não comercial. Então, quando eu digo que nós podemos ir além, é porque a gente trabalhou com práticas edáficas, a gente trabalhou com práticas mecânicas e agora nós entramos nas práticas vegetativas, tá? Então, agora a gente pode determinar um manejo ou alterar um manejo que já está sendo realizado para tentar favorecer a conservação desse solo, tá? E aí, num contexto de, por exemplo, eu planto milho, mas eu não podia fazer uma rotação de cultura? Milho, soja, algodão, arroz. Aí, na verdade, vocês têm que considerar culturas
gramíneas e leguminosas, principalmente de sistema radicular diferentes, né, para tentar favorecer um pouco algumas características distintas. Pensar sempre na cultura principal, né, e depois de pensar na cultura principal, pensar em o que você vai colocar lá e quais são as culturas que se adaptam. Então, é interessante, por exemplo, tem se testado bastante o nabo forrageiro nas nossas regiões, tem se testado bastante o consórcio entre milho e algumas braquiárias, né? Não se tem muitos resultados ainda favoráveis ou não se tem muito conhecimento relacionado a como conter, a como manter esse tipo de consórcio, tá? O pessoal tem buscado muita pesquisa, o pessoal tem procurado muito profissional com conhecimento para fazer esses consórcios, para tentar favorecer, porque em função do ciclo, né, da cultura, você planta o milho, planta a braquiária, e aí, essa evolução do desenvolvimento da cultura, como é que eu faço para tentar reter um pouquinho a braquiária, para não abafar o milho, depois que eu colho, aí eu fico com a braquiária ali, eu vou fazer uma integração lavoura-pecuária, vou colocar os animais ali para pastejo, qual é o meu objetivo, aquela área ele vai ficar só para palhada depois, vou fazer uma dessecação, qual é o objetivo que vocês têm? Então, isso é uma alteração de manejo, né? Eu tinha um manejo já sendo trabalhado em cima para favorecer tanto a conservação quanto a produtividade das culturas, a gente tenta trabalhar um manejo diferenciado para favorecer isso. Lembrando sempre, pessoal, que a tendência é que a gente pense sempre na lucratividade, então, na verdade, na produção, no aumento da produtividade, né? Se eu conseguir produzir mais, a tendência é que eu adapte e utilize as práticas conservacionistas que estão sendo me sugeridas, né? De maneira geral, em alguns casos, a utilização dessa prática conservacionista nova, ela pode te causar ou te onerar um pouco, te causar um custo mais alto, mas com o tempo você vai visualizando que isso se paga, né? E que é favorável, até porque você está deixando de degradar o seu solo, que é a estrutura onde é que você produz. Então a gente tem que pensar bem nisso para evitar que no futuro se arrependa, né? E tem uma área degradada onde você vai gastar um pouco mais para tentar reaver toda essa problemática que você causou, tá? O trabalho de conservação do solo, gente, de maneira geral, é interessante que ele seja sempre contínuo, tá? E aí, quando eu digo sobre continuidade, eu quero que vocês lembrem sempre também que a conservação do solo, além de ser contínua, ela tem que ser conjunta, tá? Então, não adianta só fazer o sistema plantio direto, tá? Trabalhar com o sistema plantio direto, com plantio na palha, ou se fazer alguma prática de manejo vegetativo, rotação de cultura, enfim, e consórcio entre culturas, mas a declividade do terreno é uma declividade alta, você tem escoamento superficial, você não tem um potencial de infiltração alto, então certamente você tem altas concentrações de escoamento superficial, e aí você não trabalha com prática mecânica, tá? Então, aí você tem muitas áreas que certamente com relação ao escoamento superficial vão ser degradadas. Ah, mas eu trabalhava com a prática conservacionista de plantio direto, ou eu trabalhava com rotação de culturas. Tudo bem, mas você não aliou as técnicas, tá? Então, precisa ser contínua, não pode parar. Então, ao longo dos anos tem que se fazer, tá? A prática e aliar todas uma à outra, tá? Então, precisa sempre trabalhar na parte de correção da acidez do solo, tá? Se precisa chegar mais às profundidades, tentar melhorar um pouco o perfil do solo, se trabalha com gessagem, né? Então, são características que precisam dar em conjunto, porque se você fizer só uma pontualmente, a chance de isso trazer um resultado muito positivo ou trazer um resultado que vá te garantir produtividades, onde você vai ficar satisfeito, né? É pequena. Então, precisa lembrar sempre disso, porque nós precisamos aliar esses fatores, né, de práticas conservacionistas para tentar chegar num denominador comum na questão do equilíbrio, tá? Então, eu preciso que o meio ambiente também entenda que nós precisamos trabalhar, eu preciso que a gente tenha maior infiltração de água no solo, eu preciso que a gente tenha maior aproveitamento dessa água infiltrada, dessa água advinda da precipitação, né? Eu preciso favorecer o meu sistema. Para favorecer o meu sistema, eu preciso adotar essas práticas, mas elas precisam ser em conjunto e de forma contínua. Tem que acontecer ao longo do tempo, sem que haja uma descontinuidade, né?
quando a gente fala sobre isso, lembra quando eu falo para vocês que nós temos vários produtores aí que no ano de 2018, se eu não estou enganado, plantavam, trabalhavam nesse sistema de deixar uma palhada no solo para entrar com o maquinário, fazer o plantio em cima da palha, para tentar favorecer a cobertura, né, que seja morta ou uma adubação verde, enfim. E aí ocorreu as queimadas, né? Quando isso acontece, isso é uma descontinuidade do sistema. Então, quando a queimada acontece, certamente nós perdemos micro-organismos de solo, nós perdemos a palhada total, o material orgânico que estava presente ali foi todo perdido, né? E isso é uma descontinuidade do sistema e pode ocasionar prejuízo, né? Então, de maneira geral, óbvio que daí nesse caso não foi especificamente culpa de ninguém, ou culpa do produtor de uma maneira geral, mas vai gerar um débito muito grande, porque nós perdemos várias características que foram construídas ao longo dos anos, tá? Não é que não consegue fazer novamente, na verdade não está começando do zero, porque você já tem um conhecimento, já sabe como funciona a estrutura, mas você descontinuou o sistema, tá? Então vai ter a chance de ter uma perda grande, tá? Eu gostei desse texto aqui do livro de vocês, tá? Por isso eu trouxe ele inteiro para a gente ler aqui em conjunto, ó. É como se fosse uma atuação de vocês no campo já, tá? Em seu trabalho de levantamento de dados para a elaboração de um plano de manejo de solos, você constatou que, além dos problemas de fertilidade e da erosão, o solo permanecia muito tempo sem nenhuma proteção de cobertura vegetal ou de palhada. Então, você tinha problema de fertilidade e de erosão, estavam tentando resolver, mas você percebeu que o solo ele ficava descoberto, ele ficava no período onde não estava ocorrendo plantio. Então, na região, você pôde visitar várias propriedades rurais de diferentes tamanhos e constatou que era costume o cultivo de uma única safra do verão, sendo sempre semeada a mesma espécie ano após ano. Assim, no período entre a colheita de uma safra e o estabelecimento da cobertura vegetal da outra safra, o solo permanecia à mercê das condições do clima, uma vez que a cobertura morta formada pelo resíduo de uma última colheita era de baixa qualidade e se degradava muito rapidamente. Esse tipo de manejo produz efeitos indesejáveis em solos tropicais, principalmente em seus atributos físicos, prejudicando sua porosidade e capacidade de retenção de água. Outra questão importante diz respeito à redução no teor de matéria orgânica que este manejo gera. E como sabemos, a matéria orgânica tem grande importância na manutenção dos atributos físicos, químicos e biológicos, tá? Então, quando a gente fala disso, né, vocês percebem que vegetativamente nós estamos tendo um problema nessa área? Onde vocês visualizaram isso, certamente é uma área que a tendência é ela ir degradando ao longo dos anos e a gente não conseguir produzir mais, né? Ter problema com erosão, né? Isso nós estamos falando de uma área de cultivo, tá? No exemplo em loco ali. Mas se a gente fosse parar para analisar, áreas de pastagem são extremamente degradadas no país, né? Facilmente nós conseguimos ir em uma área e encontrar locais onde ocorre ou está ocorrendo o deslocamento de solo, né? Por erosão, por escoamento superficial, tá? Esses sedimentos são carreados sempre para as partes mais baixas, e nas partes mais baixas nós temos os cursos d'água, os rios, né? E aí ocorre assoreamento, então tudo isso causa degradação do ambiente de maneira geral, tá? Quando eu falo degradação do solo e da água, gente, eu não estou dizendo degradação apenas para não conseguir se produzir mais, tá? Eu estou falando de vários fatores que vão trazer malefícios até para a sociedade de maneira geral. Então é importante analisar, porque talvez uma prática conservacionista bem fácil de se fazer resolve bastante problema, tá? Achei interessante o texto aí, por isso eu trouxe para que vocês visualizassem. Então, uma sugestão para a solução, para a resolução desse problema aí, utilizar práticas que possibilitem a formação de uma camada protetora do solo, que na maioria das vezes nós chamamos de palhada, né? E aí o pessoal sempre fala, eu preciso deixar uma palhada no solo. Eu coloquei uma palhada no solo. Eu utilizei de uma cobertura morta. Eu utilizei de um adubo verde, né? Então, são características que são importantes, que nós necessitamos realizar e imaginar, porque elas trazem benefício para o solo. Só o fato de você colocar alguma cultura lá para evitar que a gota d'água, né, a gota da precipitação, a gota da chuva, ela chegue diretamente no solo, já está te favorecendo, tá?
reduz compactação, está te favorecendo num contexto de infiltração de água no solo, maior infiltração de água no solo, vai te favorecer no contexto de redução do escoamento superficial. Então, isso tudo é favorável, tá? Então, são vários os fatores que favorecem com a utilização de técnicas com facilidade, tá? Isso vai favorecer com que a gente eleve também o teor de matéria orgânica do solo. Elevando o teor de matéria orgânica, certamente nós temos CTC, saturação por base, né? Acidez, a tendência é que a gente faça essa acidez reduzir se a gente trabalhar a questão da fertilidade, que foi falado no textinho lá. Então, quando nós trabalhamos em cima disso, elevamos CTC, elevamos saturação por base, a tendência é que as nossas plantas produzam mais, certo? E se vai produzir mais, com a utilização de palhada, com toda essa caracterização de estrutura, textura de solo, é óbvio que a textura nós não vamos mudar, mas estruturação de solo, né? Favorecimento para o desenvolvimento das culturas, tanto para o sistema radicular, fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, pelas leguminosas, tá? Isso tudo é favorável para o solo e para a cultura. Então, o nosso objetivo é produzir, tranquilo, sem problema. Mas vamos produzir favorecendo o local onde nós produzimos, certo? Que é o solo. Então, essa é a tendência, essa é a necessidade que nós temos para conseguir manter o ambiente onde nós produzimos, né? O principal local onde nós estamos produzindo, onde nós mantemos as nossas culturas, viável para que se produza por mais tempo. Então, sustentável, para que a gente consiga, ao longo dos anos, ir utilizando, reestabelecendo as suas características e o favorecendo. Tanto o solo, tá, quando eu digo de conservação, quanto água, tá? Porque nós temos um problema muito grande, porque a água parece que ela foi esquecida ao longo dos anos, né? Utilizava-se a água sem uma preocupação muito grande com relação à sua qualidade, e hoje nós temos um problema muito grande com relação à qualidade de água, na maioria dos locais produtivos, certo? Então, baseado nessas questões, quais seriam as técnicas mais adequadas para a gente utilizar na nossa área? Será que é possível aumentar o número de safras nessa região, ou pelo menos manter uma cobertura vegetal entre os períodos da safra comercial? Como é que vai fazer isso? Que cultura é adaptável para essa região? Você poderá recomendar as mesmas práticas para todas as situações observadas ou poderá analisar cada caso em particular? Tá? Então, certamente, na maioria das vezes, a resposta já é fácil, né? A gente vai utilizar sempre os casos particulares, porque não tem um geralzão, né? Eu preciso entrar na sua propriedade e perguntar qual é a sua cultura principal. É milho? É soja? É pipoca? É algodão? É girassol? É arroz? O que é que você planta que te dá mais lucro? Tá? O que é que você planta que é cultura principal? E aí, de antemão, a gente define dentro das culturas principais o que é que nós vamos trabalhar com antecessor e sucessor, cultura antecessora, sucessora, se vai se plantar, se vai se fazer rotação de cultura, se vai plantar na palha, o que é que vai ser feito, né? Então, a tomada de decisão necessita de estudo, de um histórico, de toda uma conversa para tentar tomar a decisão. Então, nessa sessão, de maneira geral, a gente vai apresentar as diferentes técnicas vegetativas para a conservação do solo e da água, tá? Então, vamos começar a falar delas aqui para a gente começar a entender. Olha só, a cobertura morta, né? É formada por uma camada de material orgânico em diferentes estágios de decomposição, tá? Essa camada que é fonte de material orgânico, né? Então, a gente faz uma cobertura morta, que vai disponibilizar nutrientes, né? E vai proteger o solo também contra a ação das gotas da chuva, tá? Quando nós trabalhamos nesse contexto de cobertura morta, vocês vão visualizar uma foto mais à frente, a tendência é que a gente tenha essa cobertura, na verdade, na agricultura familiar se visualiza muito, que é onde você insere a pastagem lá, ó, a palhada lá, tá? Ela já é uma palhada morta. O que eu vejo muito, inclusive alguns alunos da agronomia fizeram isso na área deles experimental lá da universidade, como não tinha uma área, eles fizeram uma capina, limparam a área toda, como não tinha uma cobertura e eles estavam tendo um problema com relação à irrigação lá, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram uma palhada de pastagem que tinha sido roçada, estava seca, eles foram lá e colocaram uma cobertura morta lá, tá? Essa cobertura, certamente, ao longo do tempo, ela vai se degradando, tá? Em função dos intempéries e todos os micro-organismos que estão atuando ali, tá? E isso vai ser favorável com relação ao solo, porque vai reduzir a temperatura do solo, vai aumentar a umidade, vai desfavorecer a evaporação da água do solo. Então, assim, vai melhorar a infiltração de água no solo. Então, eles utilizaram de uma cobertura morta para fazer um plantio do milho lá, tá?
A cobertura morta é a camada de material orgânico que se forma sobre o solo, atua como isolamento térmico, reduzindo variação de temperatura ao longo do dia, bem como perdas por umidade e por evaporação. Então, é uma cobertura, né, que vai te favorecer nesse contexto, que traz esses benefícios, tá? Outros benefícios, redução das perdas de nutrientes por volatilização, né? Maior resistência da cultura a períodos de estiagem, que vai impedir a germinação de algumas espécies de plantas e vai impedir a germinação de algumas espécies de planta invasora em função do sombreamento que vai fazer relacionado à cobertura morta, né? Então, favorece já algumas características, né? A utilização de cobertura morta no solo e é uma das práticas conservacionistas, né? Para um clima tropical, como nós vimos no vídeo inicial lá que o cidadão trouxe lá para a gente visualizar, né? Nós temos temperatura e umidade que favorecem muito a decomposição da matéria orgânica. Então, o fator intempérico age sobre isso aqui, ó, né? Então, é muito difícil a gente formar uma camada de cobertura morta sobre o solo apenas com esses resíduos aqui, ó, deixados pela colheita, né? E aí, na maioria das vezes, a cobertura ela deve ser formada pela distribuição de materiais como palhado e outros resíduos vegetais entre a linha das culturas ou apenas até a projeção da copa da planta. O que está dizendo aí, né? Está dizendo que a gente deveria inserir essa cobertura, como eu disse, dos meninos da agronomia lá. É óbvio, gente, óbvio, que eu tenho em mente isso, que muito dificilmente a gente vai fazer isso para 5.000 hectares. Chegar e falar, ó, pega esse capim que roçaram aí, essa grama roçada, e vai espalhando na linha da soja lá, né? Mas a gente tem outras técnicas que vão favorecer isso, tá? Nós temos outras técnicas que vão, a adubação verde, por exemplo, né? Que também, no final das contas, vai acabar servindo como uma cobertura morta, né? Porque você vai ter que roçar aquilo, deixar lá para depois você conseguir fazer um plantio sobre aquela área, ou fazer a dessecação, por exemplo, da braquiária. Enfim, são outras técnicas utilizadas em relação às características da área, tá? Só estou dizendo que muitos da agricultura familiar utilizavam dessas técnicas de, como eu não tenho, como a minha degradação do material orgânico é muito rápida, eu vou lá, pego um material que eu tenho, que eu desfiz em um local, venho aqui e consigo adicionar aqui, utilizando como cobertura, tá? Aí, ó, nós temos alguns exemplos aí, ó, aspectos de diferentes coberturas mortas e culturas. Milho sobre resíduos culturais, tá? Então aqui, ó, tá o milho sobre alguns resíduos culturais, tá? Não sei resíduo de que é aqui, tá? Aqui nós temos abacaxi sobre resíduo vegetal de gramínea depositado manualmente, então ó, abacaxi, né? Plantado, e aí o pessoal veio e espalhou um resíduo de gramínea aqui, né? Certamente de uma roçagem, que foi depositado manualmente na área para que o abacaxi conseguisse desenvolver, tá? E na parte C nós temos cacau sobre folhas secas, né? Então as folhas secas do cacau mesmo, todo podado aqui, né? Bem bonito, estão servindo como uma cobertura morta para favorecer o não contato direto da gota da chuva, não favorecer o aumento de temperatura do solo. Então, certamente para quem já entrou numa lavoura de café já sentiu o ambiente que é naquele local, naquela região, com relação à temperatura, umidade e tudo mais, né? Então, essa cobertura tem favorecido muito e é importante utilizá-la, né? Até porque no cacau, aí, de maneira geral, é quase que uma obrigação, né? Dificilmente alguém vai rastelar as folhas do cacau, vai favorecer o desenvolvimento aí dessa prática conservacionista, tá? Os materiais usados para cobertura vegetal, gente, tá? Geralmente os mais comuns e abundantes em cada região, tá? Como exemplo de materiais que vem sendo empregado para esse fim, a gente tem algumas gramíneas, né? As cascas, as palhadas, os bagaços, enfim. São materiais que dificilmente a gente teria outra utilização para eles. Então, palhada de algum material, casca de pinos, enfim. Todos esses materiais poderiam ser uma cobertura para a gente utilizar como cobertura morta, tá? A matéria-prima para a formação da cobertura morta ela pode ser cultivada na área onde será utilizada, como é o caso de espécies que o pessoal chama de adubos verdes, né? Que são semeados nos intervalos entre os cultivos comerciais, tais como aveia preta, crotalária, milheto, sorgo forrageiro, calapogone, enfim, labilab, que o pessoal também coloca, né? Que vai favorecer a questão da cobertura morta, né?
Os adubos verdes eles deverão ser ceifados, né, cortados antes que produzam sementes para evitar problemas com invasoras, né, que no caso seriam eles, né. Em alguns casos, espécies perenes, como algumas leguminosas arbóreas ou arbustivos, poderão ser cultivados e podados para o fornecimento da massa verde, tá? Então, isso pode acontecer também, né? Favorecer essa questão aí da utilização para fornecimento da massa verde, tá? Outra prática conservacionista favorável que é interessante para nós aqui é a consorciação de culturas, tá? Que eu falei para vocês aí com facilidade. Então, o uso de cobertura morta, né, adubação verde junto de maneira geral, o uso de adubos verdes, que também entra na questão da cobertura e da cobertura morta, é interessante, tá? E agora a gente passa para o consórcio, para a consorciação das culturas, né? Empregada há muitos anos, né, principalmente para os pequenos produtores, tá? A utilização de áreas consorciadas é muito visualizada para os pequenos produtores. Então, eu já vi de tudo, tá, pessoal? Banana com amendoim na entrelinha, eu já vi café com milho, né? Até o início do desenvolvimento do café, utilização de amendoim também no meio do café, enfim. Vários tipos de consórcio, né? Aí a gente tem aí as pastagens com as braquiárias, né? Que tem favorecido bastante coisa. Então, assim, são tentativas de utilização de melhor aproveitamento da área de cultivo para favorecer as culturas, assim como para favorecer o ambiente, para tentar deixar uma cultura no solo ali, para tentar favorecer isso, tá? Então, isso é importante. O objetivo da consorciação, otimizar o uso do solo com o maior número de espécies cultivadas no mesmo tempo e espaço, né? Assim, de acordo com Hernani Souza e Secom, a consorciação de culturas pode ser definida como um cultivo simultâneo na mesma área de duas ou mais espécies com características vegetativas distintas, como arquitetura vegetal, hábito de crescimento, fisiologia, como acontece nos ambientes naturais, tá? Então, olha só, geralmente você consorcia mais de uma cultura, né? Então, consórcio é quando você tem mais de uma cultura na mesma área, né? No mesmo período. Geralmente, as características vegetativas dessas culturas elas têm que ser distintas, né? A arquitetura, o hábito de crescimento, porque senão, se crescer junto, elas sempre vão se competir uma entre a outra, né? Fisiologia, enfim, como geralmente acontece nos ambientes naturais, onde a gente tem vários tipos de cultura. Então, tem árvores com característica de crescimento arbóreo, e aí você tem plantas com crescimento rasteiro, tamanhos menores, enfim, essas características que eles prezam dentro do contexto da escolha, tá? E aí, quando a gente fala sobre hábito de crescimento, é importante definir o que é, né? E o Rocha, ele fala que o hábito de crescimento é uma característica agronômica que é determinado pelo crescimento do ramo principal e pelo florescimento da planta, tá? É classificado em determinado e indeterminado, tá? O determinado, ele caracteriza por ter o caule e os ramos laterais terminando em uma inflorescência e por apresentar um número limitado de nós. A floração, ela inicia-se do ápice para a base, então ela vem de cima para baixo. Então, iniciou o florescimento, o paro de desenvolvimento, né? E aí de cima para baixo eu começo a florescer e a planta vai conseguir formar o seu desenvolvimento, tá? O indeterminado caracteriza por apresentar um caule principal com tecido embrionário existente na planta na fase vegetativa, que a gente chama de meristema, né? Que permite um crescimento contínuo em sucessão de nós e entre nós. As inflorescências desenvolvem-se a partir do ponto de inserção de uma folha ou ramo na haste principal ou secundário de uma planta. A floração inicia-se da base para o ápice. Então, esse tipo de crescimento aqui, o hábito de crescimento, você vai iniciar o florescimento, a planta vai continuar se desenvolvendo, que ela começa a florescer da base para o ápice, tá? Então, o outro chegou na fase de desenvolvimento, ela tem um número de nós específicos, já é determinado, né? Então, floresce de cima para baixo, ela vem florescendo. Isso é só um resumo, né, das características dos tipos de desenvolvimento. Se nós formos pegar, por exemplo, a cultura da soja, nós temos cultivares aí com os dois tipos, né, determinado e indeterminado. O que mais se utiliza aí, e eu vejo sempre o pessoal falando nos dias de campos, o que tem se utilizado muito são os de hábito de crescimento indeterminado, né? Até por isso a gente tem visto aí em algumas áreas aí com favorecimento de fertilidade e tudo mais, ou em anos onde tem bastante chuva, o desenvolvimento bastante evoluído, né? Cultivares com um porte, uma altura muito grande em relação ao que realmente elas
deveriam entregar, né, baseado nas suas características, devido ao hábito de crescimento ser um hábito de crescimento determinado, tá? Então, é extremamente interessante que a gente analise isso, visualize essas questões, porque é favorável, tá? Sr. Joaci, eu vou só perguntar para você, tá? Se eu posso mostrar essas fotos que você me enviou aí agora. Se eu puder mostrar, daí eu abro o WhatsApp aqui. Sim, Paulo, pode mostrar. Essa área aí é uma área que era soja, aí foi plantado agora, depois que tirou a soja, milho e estilosante, é um consórcio. E depois nós vamos voltar com a soja agora no verão. Certo. Legal isso aí. Isso que eu mandei para você aí, para você, se quiser discutir sobre isso. Eu estava lembrando essa questão. Quanto que é importante, tudo isso que você falou aí, Paulo, a questão de usar, né, as coberturas, né, nessas áreas. Hoje a gente vê muitas lavouras que estão em pousio, né, esperando aí para a nova safra, né, que poderia estar ali com a braquiária, com estilosante, com uma crotalária, né, ou às vezes está ali com milho, né, falar, mas eu planto, tiro a soja e coloco milho. Mas como você disse, só o milho, só a palhada do milho não é suficiente, porque o Mato Grosso em si, a temperatura é muito alta, é muita radiação solar, e essa palha, ela queima, ela some muito rápido, ela degrada muito rápido, né? Então, é importante que faz esse consórcio. Sim, e o milho, pelo fato de ser uma gramínea, por mais que ele deixe uma palhada, a fixação biológica de nitrogênio está desfavorecida, né? Se a gente for analisar. Então, a utilização de estilosantes, de leguminosas, que vão favorecer outras características, que têm sistema radicular diferente, acessam ar diferente, além de estar caracterizando a parte da palhada, que vai favorecer já a temperatura, a umidade, também está estruturando o solo, né? De maneira, a parte física do solo também é favorecida. Exato, que até, inclusive, assim, a gente não deve só pensar só na questão de imediato, dizer assim, vou estar ali só com a cobertura para favorecer a umidade. Pensar que o consumo, né, outra cultura, se uma leguminosa ou que seja uma graminha, ela vai favorecer na parte biológica do solo. Justamente. Nematóides, a parte da simbiose, né? Essa parte de estruturação, enraizamento, né? Aprofundamento do solo. Então, tudo isso a gente tem que... o que a gente vê é que, às vezes, quando se fala em fazer cobertura, em fazer melhorar o solo, o próprio produtor ele já pensa no bolso, ele já pensa de imediato, né? Ele fala, isso aí é muito caro para mim, né? Não está pagando a conta, né? Eu não consigo pagar. Mas ele tem que fazer isso em 5, 6, 7 anos. Sim. O grande problema para nós hoje é conseguir colocar planejamento futuro na cabeça dos produtores, né? A única coisa que eles conseguem, de maneira geral, acessar e ser bem contentes é sobre o mercado futuro, né? Mas fazer contrato é baixando no mercado futuro. Mas para nós colocarmos na cabeça que a utilização de um manejo conservacionista vai favorecer com relação à produtividade e vai trazer recurso novo, assim como conservar o solo, é muito difícil, porque não é uma coisa que você consegue mostrar ali na hora, né? Verdade. Olha aí, pessoal, o seu Joaci disponibilizou aqui, né? A área aí de... Se o seu Joaci, se eu errar aqui na hora de falar, seu Joaci, você contribui aí. Deixa eu compartilhar aqui as áreas de milho com estilosante, né? Onde eles fizeram consórcio. Se o senhor Joaci quiser comentar sobre a área aí, né, eu vou passando as fotos aqui para vocês verem o que é um consórcio entre uma cultura e outra. Isso, essa área é uma área experimental da TMG, é uma parceria com o Grupo Bom Futuro. Essa área fica no município de Diamantino. E aí, assim, nós plantamos a soja em outubro do ano passado, de 2019, e aí nós tivemos muitos problemas com nematóides, né? Principalmente o pratilento, né? Mas tinha o nematóide galha, nematóide cisto e pratilento.
E aí a gente estudou, deu uma discutida, reunimos com a fazenda, aí foi decidido que o melhor a fazer nesse solo, para continuar com o experimento nessa área, porque essa área é uma área fixa, né? Já tem alguns Sim. anos que a fazenda vinha fazendo experimentos, né? Só com soja e milho, e aí, assim, nós deparamos com situações, assim, nós não sabíamos que tinha tantos nematóides, quando nós instalou o experimento, logo que germinou, a gente já viu que estava com algum problema. Então, essa área experimental ficou muito ruim. O CV ficou muito alto, né? O coeficiente de variação, que mede a confiabilidade dos resultados, ficaram muito ruins. Aí nós resolvemos, então, fazer esse consórcio, plantar milho consorciado com estilosante. Muito interessante, seu Joaci. Muito bom, pessoal aí que talvez não conhecia um consórcio entre uma cultura e outra, né? Se vê muito na nossa região a utilização dos consórcios aí que o pessoal tem feito. Para quem foi no dia de campo do Valtemir, no Paulo também, o pessoal tem trazido bastante essa questão da utilização ou pelo menos tentado trabalhar essa questão das culturas aí, né? E tem trazido resultados bem favoráveis, né? Essa questão dos consórcios aí, né? Principalmente nessa questão aí da redução de nematóides, no favorecimento. Eu ainda particularmente, se eu já se vocês estão fazendo um consórcio aí porque vocês têm um problema em específico, né? O ano passado foi soja no verão e esse ano novamente está sendo soja, vai ser soja no verão novamente, né? Se a gente fosse analisar num contexto de rotação de cultura, ele já nem encaixa, né? Por isso que o pessoal tem falado aí de plantio direto, o pessoal fala, não, você está plantando na palha, né? Você está fazendo sucessão, né? Porque senão a gente trabalha, por exemplo, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, não estamos fazendo plantio direto, tá? Mas nós vamos discutir isso aí para frente, quando eu for falar de plantio direto, vou trazer a definição, tá? Para a gente definir especificamente, porque o plantio direto ele é um sistema, né, que ele depende de vários fatores para serem seguidos. Na maioria dos cultivos que nós temos aí uma não utilização, porque no plantio direto nós precisamos rotacionar a cultura, né? E o princípio de rotação de cultura ele é fantástico, porque a redução de pragas e doenças ela é bem intrínseca, né, no contexto de rotação de cultura, favorece bastante. Só que é muito difícil para você pegar um produtor que planta ali 200 hectares, estou falando de 200, tá, uma área pequena, bem pequena, tá? Planta 200 hectares, você falar para ele que vai ter que tirar soja daqueles 200 hectares nesse ano e vai plantar lá em setembro, em outubro, vai plantar outra cultura lá, porque ele quer fazer rotação de cultura para tentar minimizar aí inóculos de fungos, pragas e algumas coisas assim. É bem complicado para a gente trabalhar nesse contexto. Por isso que o sistema plantio direto, o pessoal tem uma... Eu até coloquei no slide aqui para vocês, o pessoal tem uma afronta falando que o Paraná difunde muito o sistema plantio direto. Talvez porque eles têm uma... Até, inclusive, eu trouxe uma tabela aqui no livro de vocês, tem uma tabela que fala sobre as formas como trabalhar com as culturas antecessores e sucessores e algumas questões que não podem se utilizar, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é em função de plantar, de colher, de ganhar dinheiro, nada, gente. É só uma questão de sistema. O plantio direto, de maneira geral, ele tem que seguir alguns parâmetros para ser um sistema plantio direto, né? Não é só chegar e plantar todo ano soja, milho, deixar a palhada lá e plantar sem fazer aração e gradagem, que vai caracterizar plantio direto, tá? Ali nós estamos fazendo sucessão de culturas e tá plantando na palha. Beleza? Tá no slide aí, né? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Paulo, tranquilo. Beleza. Daí eu só trouxe aqui, ó, que igual o livro de vocês traz, né? Hábito de crescimento determinado. A gente tem aqui uma cultura, que é o girassol, que hoje está em alta aí, né? Para tirar as fotos na internet. Todas as meninas, os rapazes que querem aparecer aí no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais têm postado foto aí nos girassóis aí que estão floridos, na nossa região principalmente, né? Isso é praxe, todo ano tem essa característica, isso é rotineiro, né? Então, o girassol é uma cultura com hábito de crescimento determinado e aqui a gente tem o tomate, né, com hábito de crescimento indeterminado, vai continuar o desenvolvimento mesmo depois do início do florescimento, com relação à altura, galho, engalhamento e tudo mais para produzir por mais tempo, tá? Mas isso é só um exemplo entre uma cultura e outra, tá?
A escolha da espécie para o consórcio, o seu Joaci trouxe uma questão muito interessante, achei bem válido, ainda bem que apitou aqui meu celular e eu consegui visualizar, porque a escolha realmente ela vai depender de qual é o seu objetivo, tá? Não necessariamente eu consigo chegar em vocês e falar assim, ó, gente, milho com estilosante sempre traz resultado positivo. Tá, vai me depender do qual é o meu objetivo, tá? Se nós estivermos necessitando da redução dos nematóides, por exemplo, o estilosante tem esse potencial, tranquilo, vou utilizar. Mas se não for o meu problema com relação à redução de nematóides, se o meu problema fosse outro, e o estilosante não me favorecesse, talvez o resultado da utilização desse consórcio me ia trazer benefício, tá? Então, tem que tomar cuidado com relação ao seu objetivo e pesquisar bem o que você está fazendo, porque senão você utiliza de técnicas que não vão te trazer benefício, tá? Então, é importante considerar, pensar no seu objetivo final para poder você traçar um plano de ação, tá? Então, nada mais é do que a combinação entre as características que você possa potencializar a produção agrícola da área, né? Seja pelo aporte de nutrientes, fornecimento de sombra, suporte físico, desenvolvimento vegetativo, enfim. Você tem que ter um objetivo específico de saber o que você quer melhorar. Se você não sabe o seu objetivo, você não sabe qual é o problema que você está querendo resolver, por que eu estou fazendo esse consórcio, aí você tem um problema, tá? Então não adianta só utilizar a prática sem saber qual é o objetivo. Tranquilo? Exemplos aqui, ó. Pode falar, Sandroci. Muito bem colocado, Paulo. Por exemplo, nós fazíamos também cobertura com crotalária para diminuir os nematóides, né, e futuramente plantar o algodão nessa área. Aí nós tivemos um outro problema. Gerava muito fungo, né, da corinéspora, né, da mancha-alvo no algodão, e isso às vezes prejudicava o algodão, porque derrubava as folhas, né, a planta não conseguia fazer fotossíntese. Aí nós retiramos a crotalária, mudou para braquiária. Então, você vê que a escolha, o objetivo, né, principal que você tem que tomar é para que ele vai servir a cobertura, né? Será que é só para manter cobertura? Será que é para melhorar a estrutura do solo? Será que é para diminuir patógeno? Então, tudo isso é importante fazer uma boa escolha. Bem lembrado, como você falou aí. Não, seria muito fácil eu chegar aqui, colocar uma receita de bolo para vocês e falar, ó, vai plantar milho com braquiária, milho com estilosante, milho com crotalária, sempre, vocês vão fazer sempre, isso é bonito, traz resultado e acabou, né? Mas não tem como, por exemplo, eu não sei qual é a cultura que você vai colocar depois disso que está acontecendo agora, né? Então, se eu não tenho histórico, se eu não sei qual é o potencial, qual é o que você vai fazer futuro, por exemplo, vocês faziam a prática, né, do milho com a crotalária, e aí depois vocês utilizavam o plantio de algodão, né? Se eu não soubesse que ia colocar algodão lá, eu ia estar muito pouco preocupado, né, com o que vai ter depois, o que vai ser o meu resultado. Agora, nesse contexto, olha só o problema que vocês tiveram, né? Vocês tentavam resolver um problema aqui, né, e criaram um problema futuro com relação a inóculo. Então, a tendência é que a gente pense o seguinte, será que não tem alguma cultura que faça o mesmo trabalho da crotalária e que não seja uma fonte desse fungo que vai desfavorecer o algodão lá? Que aí é onde você começa a girar as engrenagens aqui dentro, né, e aí vai pesquisar uma aqui, outra ali, até chegar num ponto comum. É óbvio, gente, que ninguém sai do lugar sabendo. Você tem que fazer. Aí teve o problema, só que aí quando você tem o problema, vocês precisam parar e pensar, peraí, né? Mas tem uma cultura aqui, tem alguém que fez um estudo ali, tem um resultado que está positivo aqui, vou fazer um teste sobre isso aqui, né? Vou mudar o meu consórcio para tentar favorecer tanto o meu problema com o nematóide aqui, quanto o meu problema com relação à mancha-alvo ali, né? Por quê? Porque é isso que a gente precisa ao longo dos anos, a melhoria, né? Por isso que eu disse sempre que a conservação do solo ela precisa de um trabalho constante. A gente precisa ir ao longo dos anos construindo toda essa estrutura. É igual fazer perfil de solo, né, gente? A gente constrói ao longo dos anos. A gente demorou milhares e milhares de anos para ter a formação dos solos a partir de uma rocha, né? Por que a gente não pode demorar um tempinho para produzir e estruturar essas características, né? Então, é bem interessante isso.
Alguns exemplos, tá, de consórcio, gente. Ó, milho com feijão, tá? Visualiza-se muito isso na agricultura familiar, tá? Eu trouxe esses exemplos aqui que o livro de vocês trazem, porque às vezes a gente fala tanto aqui para vocês das grandes áreas, mas a gente também tem problema com agricultores familiares, né? Que são áreas menores, né? E que também estão degradadas, tá? Então, precisa desse conhecimento, precisa entender sobre isso, para que a gente também consiga contribuir para eles, né? Vai saber se vocês não vão sair da universidade como extensionistas, né, rurais, que vão precisar acessar essas pessoas e tentar contribuir para a evolução da agricultura familiar também. Então, é importante lembrar que eles também possuem práticas que são favoráveis, que vão favorecer o desenvolvimento das culturas. Então, esse consórcio de milho com feijão aqui, depois vai ter uma foto, tá? Aí são várias as características, tá? Esse Hernani, esse Souza e esse Secom aqui, eles falam bastante aqui, ó. Inclusive, ó, essa espécie ela pode ser semeada na linha ou na entrelinha do milho, né? Feijão. 10 a 20 dias antes da semeadura do milho, tá? Pode fazer antes do milho. Também é possível proceder à semeadura do feijão simultâneo ao milho ou até mesmo semeá-lo na maturação fisiológica da cultura do milho. Então, são várias o que pode ser feito, vai depender do que você tem de objetivo, né? Então, eu preciso vender milho verde na feira, depois eu quero vender um feijão, ou vou levar isso tudo na mesma época, vou plantar em um parcelado, vou plantar esse feijão para colher na mesma época que o milho, vou plantar em parcelado, tá? Então, são características distintas, até porque a característica de desenvolvimento da cultura é bem diferente, né? Você tem características, hábitos de crescimento diferentes, lembra da escolha lá? Então, o feijão ele vai ter um crescimento rasteiro, o milho vai ter um crescimento mais vertical, a tendência é que a gente consiga aproveitar a área com facilidade. É óbvio, né? Óbvio que um consórcio desse em grandes áreas, para colheitas e tudo mais, talvez seja uma coisa difícil de se fazer, mas para agricultor familiar é extremamente utilizado, o pessoal utiliza com grande quantidade e com favorecimento, tá? Aí está o consórcio do milho, né, com feijão, tá? Por sinal, está bem bonito, né, se a gente for parar para analisar. Interessante, a colheita, certamente eles vão colher o milho primeiro, né? E aí fica fácil para se colher o milho, se eu ando nas linhas de milho, você consegue ver, e o feijão está na entrelinha aí, com a característica do crescimento mais rasteiro aí, certo? Aí a gente tem aqui, ó, outro exemplo que o livro de vocês traz, que é o milho e a braquiária, né? É uma excelente opção para promover a cobertura do solo, o efeito este devido ao ciclo da braquiária, que se prolonga além do cultura do milho, né? Protegendo o solo durante as primeiras chuvas de primavera, que muitas vezes são altamente erosivas, e promovendo excelente cobertura morta até cerca de 50 dias após a semeadura da safra verão subsequente, né? Então, você consegue manter, mesmo depois de dessecada, uma palhada com bastante favorecimento quando você tem palhada de braquiária no solo, né? Até por causa da relação CN, né? Então, mas tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao fornecimento de nitrogênio, em relação dessa alta concentração, em relação à característica da relação CN, porque isso pode desfavorecer também, tá? Então, pode ser que você indisponibilize alguma quantidade de nitrogênio aí, ok? Mas são características, e que nem eu disse, você precisa analisar o que é o seu objetivo para você conseguir ir lá e decifrar, vou fazer milho com crotalária, vou fazer milho com braquiária, qual é o meu problema, né? O meu problema é a erosão, tá vendo aí o benefício da braquiária, tá? A quantidade de tempo que a palhada fica, então isso é importante analisar e verificar, ok? E aqui a gente tem um consórcio de milho com braquiária, né? Uma foto do consórcio, tá tudo produzindo, né? Não sei o que o pessoal tem adquirido de resultado, mas o ano passado o pessoal de uma consultoria aí de Tangará me chamou para ir visitar uma área, perguntar se nós não queríamos montar um experimento voltado para essas questões, porque eles estão em busca de resultados para essas características, porque não se tem quase nada, tá? Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, acharem que é válido, tentar trabalhar nessa questão desse consórcio aí, os produtores têm voltado, pedido, ainda mais para quem trabalha com integração lavoura-pecuária, tá, pessoal? Tem bastante gente aí falando da produção utilizando 3 safras ao ano, né? O pessoal tem falado bastante sobre essa questão, então faz milho, faz soja e faz o boi, né? Mas acho que é importante que a gente analise essas questões, porque o que está acontecendo agora, se nós tivermos um resultado, certamente o pessoal vai procurar por nós para tentar
resolver a problemática, e isso é muito interessante. Então, ter resultados sobre isso seria fantástico. Mas aqui vocês veem aqui como é que é o consórcio, planta-se o milho, planta a braquiária, tá? Aí o pessoal tem estudado, planta um pouquinho antes, planta no mesmo dia, planta na linha, planta na entrelinha, faz aplicação de algum herbicida com doses menores, quanto dessa dose, fiz muito, quase matei a braquiária, não saiu com um favorecimento tão grande, fiz pouco, a braquiária abafou o milho, a produtividade foi baixa, enfim. São características que têm que ser analisadas, tá? Porque isso tudo depende da região, depende do local, depende da fertilidade do solo, enfim, são vários os fatores que, analisados juntos, vão nos trazer características com relação à resposta sobre esses consórcios, tá? A vantagem do consórcio, gente, possibilita o melhor aproveitamento do solo, isso é fato, né? Porque você tem sistemas radiculares diferentes, vai favorecer perfil do solo, né? Planta com sistema radicular fasciculado é mais superficial, protege o solo contra o escoamento superficial. Isso é fantástico, né? E os sistemas radiculares mais profundos vão permitir recuperação de nutrientes e água em zonas pouco exploradas, né? Então, vai te favorecer isso, vai trazer esses nutrientes de volta, vai te favorecer com relação à nutrição, de maneira geral. Outra prática bastante utilizada aqui, ó, é a rotação de culturas, tá? Então, a gente falou sobre cobertura morta, falou sobre consórcio, e agora vamos falar de rotação de culturas. Nessa prática de cultivo de espécies diferentes, na verdade, assim, ó, nessa prática, o cultivo de espécies diferentes é realizado na mesma área, porém em épocas distintas. Quando a gente fala de consórcio, a gente tem cultivo de espécies diferentes na mesma área, mas na mesma época, tá? Talvez com alguns dias de diferença de plantio e tudo mais, mas elas vão crescer vegetativamente, vão produzir ali próximo nos mesmos períodos, certo? Agora, na rotação de culturas, a gente tem a utilização de culturas distintas ao longo do tempo, né? Então, mas na mesma área. Então, a utilização de culturas na mesma área. Então, o cultivo de espécies diferentes na mesma área em épocas distintas, tá? O objetivo, alternar o cultivo de espécies que apresentam sistemas radiculares diferentes, como é o caso de gramíneas e leguminosas, cada uma proporcionando um efeito residual benéfico para o solo, para a cultura sucessora, né? Assim como no consórcio, gente, a seleção de espécies para rotação vai depender das características ambientais da região, onde se pretende aplicar essa técnica, o objetivo, né, se é para a produção de biomassa, se é para fixação de nitrogênio, qual que é o seu objetivo relacionado a isso? Aí você escolhe as espécies, tá? Aqui, ó, eu tenho um quadro que o pessoal do Paraná que define isso aqui, tá no livro de vocês, tá? Indicação de culturas para compor o sistema de rotação com soja, milho, trigo e cevada no Paraná, tá? Então, ó, rotação soja, milho, trigo e cevada. Então, ó, a cultura principal tá aqui, tá? Aqui a gente tem cultura principal, soja, milho, trigo e cevada, tá? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos culturas com restrição para anteceder a principal. Então, não planta antes da soja, tá? Então, aí aqui que a gente tem culturas antecessoras à principal. Então, ó, eu posso plantar milho, trigo, cevada, aveia preta, nabo. Agora, tremoço, guandu, mucuna e labi-labi, o pessoal não recomenda plantar antes, tá? E aí, cultura sucessora principal, milho, trigo, cevada, aveia branca, tá? Culturas com restrição para suceder a principal, girassol, canola, tremoço, tá? Então, geralmente, isso aqui está relacionado com, talvez, dificuldade para tentar se controlar essa cultura antecessora, a cultura pode ter, ou futura, pode ter algum problema com relação ao herbicida utilizado, enfim, são características que eles já definem algumas culturas para não anteceder e nem suceder a cultura em função de problemas que já devem ter sido encontrados, né? Então, aqui, ó, você tem aqui para antecessora do milho, soja, feijão guandu, mucuna, crotalária, labi-labi, ervilhaca, nabo, xícaro, xícharo, girassol, enfim. E depois do milho, né, soja, aveia branca, aveia preta, girassol, que são o que a gente pode utilizar para tentar plantar depois da cultura principal, tá? Aqui no caso do trigo, a gente não tem restrição nenhuma para a cultura que vai suceder, tá?
Na cevada você tem aí restrição para o milho e para o trigo. Então eles criaram, né, um quadro de indicação para a cultura com relação à rotação com soja e milho, tá? Então é bem interessante analisar isso, pensar, olhar, visualizar. Se a gente não tem um quadro definido para o estado, para a região, é importante que a gente crie baseado em alguns estudos que já foram realizados, em práticas de campo, visualizar o que o colega, o vizinho fez, tentar conversar e trocar uma ideia para tentar definir o melhor manejo a ser realizado com relação a essa rotação, tá? Benefício da rotação de culturas: produção de biomassa, vai proporcionar a proteção do solo, né? Após o corte, estabelecendo-se assim a cobertura morta, tá? Então proporciona essa proteção do solo pela cobertura morta, tá? Nesse sentido, os melhores resultados dessa prática são alcançados quando estiver associada ao plantio direto. Então, se eu tenho rotação de cultura associada ao plantio direto, isso é fantástico, tá? Então, eu preciso ter, para ter plantio direto, preciso ter rotação de cultura. Então, é importantíssimo que eu faça isso. Mas, para ter rotação de cultura, eu não preciso ter plantio direto, ok? É isso que a gente tem que analisar. Assim como outra característica que a gente visualiza também, que quando eu faço sucessão, né, não necessariamente eu tenho uma rotação de culturas. Agora, quando eu faço rotação, eu estou tendo sucessão de culturas, tá? Então, eu vou ter uma cultura após a outra quando eu faço rotação. É isso que acontece na maioria das vezes, tá? Plantio direto, outra prática. Então, ó, cobertura morta, consórcio, rotação de cultura e agora o plantio direto, tá? É muito difundida na região sul do país, e aí eu coloquei para vocês aqui, ó. Hoje ela já está presente no país como um todo, né? Necessitando de melhor caracterização com relação ao manejo, que é realmente o plantio direto. Nós vamos atuar nesse contexto, vai fazer a rotação de cultura, vai criar esse giro aí de culturas para tentar favorecer o desenvolvimento, beleza? Se não, a tendência é que a gente não esteja trabalhando com o plantio direto, mas só o fato de estar trabalhando com o cultivo mínimo, gente, com a não utilização de aração e gradagem todos os anos, né? 2 arações e uma gradagem, exposição do solo aos fatores intempéricos, isso já é extremamente favorável, tá? O que a gente tem que tentar melhorar com relação a essas questões das palhadas e tudo mais, porque isso vai ser muito favorável lá no futuro, ok? Conhecida pelo baixo impacto ao solo, né? Por quê? Porque preconiza semeadura direta sobre os resíduos vegetais deixados pela cultura anterior, ou seja, a palhada, né? Não há revolvimento do solo, é extremamente diferente dos sistemas convencionais de cultivo, que o convencional é o que eu falei aqui agora, 2 arações, uma gradagem e a gente faz o plantio. Inclusive, quando vai se fazer a transição desses sistemas, é necessário que até inclusive as máquinas, né? Para o plantio e tudo mais, elas modifiquem, porque elas vão modificar, porque certamente para ocorrer o plantio a gente precisa de características de maquinários diferentes, tá? O Wilker acho que mandou algumas fotos aí de algumas áreas, não sei aqui o que é o consórcio, que é com braquiária, não sei se o Wilker está escutando aí. É isso aí, professor. Consórcio com braquiária. Uma parte aí era com Miyagi, que é um capim mais violento, né? Que foi para fazer silagem. Aí vai colher a silagem e deixar o capim para usar gado em cima ali. Legal, vou tentar compartilhar aqui com os colegas aqui. Pode, né? Pode sim, professor, pode sim. Ficou um milhinho mais feio aí, que foi fora da janela, né? E aqui na nossa região choveu bem menos. Aí, pessoal. Tá, nós estávamos falando do consórcio. Aí mostrando os resultados aí. Muito interessante. Então, a tendência, gente, é que ao longo do tempo, se a gente vai utilizando dessas características, ou vai se utilizar dessas características, é importante que a gente analise as questões
do ambiente onde a gente está trabalhando, tá? Do que é que o nosso ambiente favorece para nós, o que nós temos de favorecimento, o que é que nós queremos produzir, quanto nós vamos produzir, tá? Isso é extremamente importante que a gente analise, porque senão não adianta. Eu vou fazer rotação porque rotação é bom, tá? Mas vai fazer rotação com qual cultura? Para quê? Qual é o seu objetivo, tá? Isso é extremamente importante, é importante que vocês analisem, que nós todos analisemos, porque é isso que vai trazer a elevação da produtividade. Talvez um posicionamento feito de maneira errada, lá na frente, ele vai trazer uma negação ao produtor a fazer essas práticas conservacionistas, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Manutenção da palhada do plantio direto, gente. Então, toda vez que nós atuamos num contexto de plantio direto, nós vamos ter um benefício para o solo, certo? Então, olha só, mantendo em condição mais equilibrada, menos suscetível à degradação, redução da erosão, conservação da umidade do solo, aumento da atividade biológica, melhoria das características físicas e químicas do solo, assim como as biológicas, né? Porque se a gente aumenta a atividade biológica, certamente nós temos melhoria também. Aumento na vida útil das máquinas agrícolas e economia de combustível. Aí eu coloquei isso aí, tá, pessoal? Porque eu estava trabalhando aqui, lendo, e eu falei, cara, vou colocar, porque sabe qual é a justificativa para o aumento da vida útil das máquinas agrícolas? Como você não faz mais os procedimentos de aração, gradagem e tudo mais, aquele manejo todo dentro da área quando se faz plantio direto, você tem menos trabalho, menos hora de trabalho relacionado a isso, tá? Eu achei interessante, não achei nenhuma pesquisa feita com isso, tá? Se vocês discordam aí, acho até interessante vocês trazerem aí, professor, mas aumentou isso, aumentou aquilo, mas eu achei interessante porque realmente, se a gente for analisar, é uma característica de redução mesmo, tá? Semeadura das culturas em época adequada, principalmente porque, olha só, se antigamente a gente trabalhava nesse contexto de, para mim conseguir plantar, eu preciso fazer aração e gradagem para conseguir favorecer, caracterizar, formar o solo, deixar o solo niveladinho para conseguir plantar. Hoje a gente já trabalha com plantio direto, então a gente tem a palhada lá, você planta sobre a palhada mesmo, certo? Então, a gente vê inúmeras vezes o pessoal colhendo o milho e plantando a soja em cima, enfim. Isso é extremamente favorável, né? Tem favorecido, você colhe uma cultura e tá uma máquina colhendo e a outra plantando logo atrás, né? Eu acho que é favorável, é extremamente interessante isso, ou colhendo soja, plantando milho, enfim, que tem favorecido com relação à velocidade, tá? E antigamente a gente precisava de todo o preparo de solo para ser feito, tá? Menor assoreamento dos rios, porque o escoamento superficial é reduzido, tá? Diminuição da compactação do solo, tá? E regulação da temperatura do solo. São alguns dos fatores, tá? Eu nem trouxe todos, se a gente for falar, fala mais um monte aí. Além de uma coisa que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer quando a gente fala de plantio direto, que é a elevação de produtividade. Então, todas essas práticas conservacionistas, gente, se for bem orientado, se for bem planejado, a tendência é aumentar a produtividade, tá? Então, é vantagem para todas, tá? Cobertura morta, consórcio, rotação de cultura, plantio direto, enfim. Tudo isso, se for feito de uma forma bem planejada, a tendência é que dê um resultado produtivo, produtividades elevadas, aumente as produtividades, ok? Aí só para uma reflexão, tá? Nenhuma prática conservacionista apresentada consegue promover todos os efeitos desejados na conservação do solo e da água, tá ok? Então, só uma feita de uma forma só, de um jeito só uma prática não consegue trazer todas as características. Então, a gente pode concluir que elas são complementares umas às outras, tá? Cada uma com sua função, produzindo melhores resultados quando empregados em conjunto. Então, se nós pudermos pegar as práticas conservacionistas edáficas lá, as práticas conservacionistas mecânicas e as práticas conservacionistas vegetativas, gente, unir todas as informações e caracterizar elas e montar um plano de ação para trabalhar em cima de tudo isso, a tendência é que a gente eleve produtividade e consiga conservar o solo por mais tempo, transformando o sistema em um sistema sustentável, tá? É isso que a gente tem que analisar. Então, uma coisa vai com a outra, tá? É importante analisar isso, porque senão você acha que é só trabalhar com adubação e calagem já está te favorecendo? Já!
Para quem não fazia nada, só fazer isso já está favorecendo. Tá? Agora, se você vai montar um plano, é interessante que você monte um plano para todas, porque isso é que vai te garantir a sustentabilidade do sistema. Beleza? No plantio direto, por si só, essa prática não produz o efeito desejado na proteção do solo contra a degradação de suas propriedades. Pelo contrário, quando não combinado com outras técnicas, o plantio direto tem causado grandes problemas na ordem agronômica e ambiental, tendo sido observado compactação do solo, perda de solo, perda de nutrientes, matéria orgânica pela erosão, entre outros. Então, a gente tem algumas fotos aqui em áreas onde já trabalhou essas fotos, já conversou sobre isso, em áreas onde se fazia plantio direto, ou pelo menos que fazia esse plantio na palha, né? Todo mundo sabia que isso era realizado, áreas onde faziam-se manejos relacionados com isso, e não tinham, por exemplo, o pessoal retirou as curvas em nível. Quando isso aconteceu, ocorreu chuva, precipitações com grandes volumes. A internet aqui acho que tá meio travando, tem hora que fica mudo. Tá ficando mudo aí, seu Joaci? O problema será que sou eu aqui? Tá escutando? O meu aqui tá perfeito, Paulo. Seu Joaci, tá escutando aí? Acho que a internet do seu Joaci deve estar ruim lá. Beleza, vamos continuar. Qualquer coisa eu volto de novo, sem problema. Bom, é importante que a gente utilize de todas as práticas, tá? Dentro de um contexto, tanto as edáficas, quanto as mecânicas, quanto as vegetativas, tá? Para tentar solucionar o problema como um todo, tá? Não adianta só, eu preciso resolver o problema do nematóide, mas esquecer que você tem declividade de terreno alta e que essa declividade pode se desfavorecer e não precisa fazer curva de nível, terraço, ou utilizar das curvas de nível para fazer o terraceamento, tá? É importante pensar nisso, ok? Aí eu trouxe um extra. Ó. Atualmente, uma forma de consorciar a atividade agrícola com o reflorestamento e a conservação do solo consiste na adoção de sistemas agroflorestais. Isso aqui no livro de vocês não tem, tá? O que o pessoal tem feito, tá? Pelo menos tem tratado como uma prática conservacionista o florestamento e o reflorestamento das áreas. Porque área onde você não vai ter pastagem, área onde você não vai ter cultivo, área onde você não vai conseguir produzir outras culturas. É interessante que você faça o reflorestamento para tentar favorecer essa área, em vez de você deixar ela descoberta e favorecer o escoamento superficial, o carreamento de sedimentos, perda de nutrientes, enfim. Então, aí o pessoal tem feito o quê? O reflorestamento, né? Através dessa prática, espécies florestais são consorciadas com cultivos agrícolas de maneira simultânea ou em sequência temporal. Aí, nessa área aqui que eu estou falando, não é uma área onde não vai se cultivar, mas seria uma área para você tentar organizar essa questão do florestamento e do reflorestamento junto com o cultivo agrícola. E aí, para diminuir a questão da ocorrência da erosão, eles estão utilizando para diversificar a renda na propriedade, utilizar da área de uma maneira mais forte, né? Você pode utilizar eucalipto, mogro africano, teca, enfim, o pessoal tem utilizado várias culturas aí, tem se trabalhado com sistemas silvio-agrícolas, silvipastoris e agro-silvipastoris, né? Silvio-agrícolas, árvores e agricultura de maneira geral. Silvipastoris, a gente tem as árvores e as pastagens, né? Para ser explorado com bovinocultura, caprino, enfim. E as agro-silvipastorias é a mistura dos três, tentando explorar o máximo possível e ter um ganho favorável, né? Então, se você for plantar eucalipto, mogno africano e tudo mais, isso vai demorar um tempo para te trazer um retorno, mas você pode fazer isso em espaçamentos maiores, plantar uma pastagem, utilizar para um gado leiteiro, vai favorecer também para a sombra, favorece o escoamento superficial, desfavorece, na verdade, né? Favorece a infiltração de água no solo, são características que vão favorecer a propriedade. Então, é uma coisa extra que eu quis trazer, porque faz parte de algumas das práticas conservacionistas também, tá? Atualmente, com o uso de plantas de cobertura, o objetivo é incluí-las em esquemas de rotação, sucessão e consorciação com as culturas comerciais, mantendo-se os resíduos na superfície do solo para proteção contra agentes erosivos
e a melhoria da qualidade química, física e biológica, né? Que é o que tem sido feito ao longo dos anos aí para a maioria das culturas, pelo menos o que a gente vê aí, os produtores que têm trabalhado com a questão tecnológica, com a evolução da agricultura, têm feito essas técnicas aí, tentando trabalhar nesse contexto aí, e aí de maneira que seja direta ou indireta, que eles estejam pensando em fazer isso ou não, estão trabalhando para a conservação do solo e da água, né? Isso é uma coisa favorável, uma coisa interessante que traz bastante benefício, tá? Pessoal, olha só, eu ainda tenho um vídeo para passar e algumas discussões, mas de fato o que a gente precisava ver era isso, tá? Então, vimos práticas conservacionistas edáficas, mecânicas e vegetativas na seção 3.3 hoje, né? As vegetativas trabalhamos com rotação de cultura, consórcio entre culturas, cobertura morta e o plantio direto, tá? São características extremamente utilizadas no nosso estado, tá? Não só no nosso estado, mas a gente tem muita característica aqui. Então, eu achei interessante, inclusive porque vocês precisam treinar essas questões, fazer isso aqui, ó. Vocês fazerem uma pesquisa e escolher 2 artigos que falem sobre o uso de técnicas conservacionistas vegetativas, tá? Ah, Paulo, mas não pode ter a utilização junto com a mecânica? Pode, sem problema, mas eu queria uma vegetativa. Então, terraceamento e rotação de culturas para controle de alguma praga ou para controle de alguma doença. Reduziu, não reduziu? Qual é o resultado disso, tá? Aí eu queria, que vocês retirassem do artigo os benefícios da utilização da técnica que vocês pesquisaram, tá? Vocês podem usar o resultado do artigo para uma discussão lá, para colocar lá, ó, o cara encontrou isso e tal, e melhorou isso, a produtividade aumentou tanto. É interessante, tá? E é importante vocês escolherem os artigos da nossa região para ficar mais representativo. E esses artigos que eles sejam mais atuais possíveis, tá? Entenderam o que é que eu quero, o cerne do negócio? Pega os artigos, tá? Só baixa o artigo lá, na hora que for enviar a atividade para mim, manda o artigo junto e escreve lá no texto de vocês lá. Quais foram os benefícios que vocês visualizaram que aquele material, que aquele trabalho que foi realizado trouxe, tá? E tenta fazer isso de um trabalho, de um artigo atual. Entenderam? Ô, Paulo, tranquilo. Entendi aqui. Para quando que é isso, Paulo? Então, eu vou passar ainda mais um vídeo aqui, né, que, se eu não estou enganado, da Embrapa, e vocês vão ter um tempinho aí, mas pode entregar até na sexta da semana que vem, tá? Mas aí eu deixo um tempinho da aula aqui, eu entendo toda a problemática dos afazeres de vocês aí, todo mundo no trabalho aí, né? Então, eu sempre gosto de deixar um tempinho aqui da nossa aula aqui, a meia hora aí do final aí, para vocês conseguirem, se quiser já continuar no ritmo, aí já tá com o computador ligado já. Mas a obrigatoriedade é para entregar na sexta que vem, tá? Certo, Paulo. Tranquilo. Beleza? Depois, Paulo, eu queria fazer uma pequena palavra aí, se você tiver um tempo, né? Que às vezes assim, a vivência da gente no dia a dia é importante, né? Assim, contribuir, alguma coisa que a gente viveu, né? Que a gente contribuiu, isso é importante. Sim, sim. Eu vou passar o vídeo, seu Joacir, daí o senhor fala, pode ser? Pode ser. Isso também, Beleza. Se os colegas também quiserem ouvir também, né, se achar que não é válido, podem manifestar, pessoal. Se eles não quiserem ouvir, seu Joacir, eu quero. Sempre é bom a gente partilhar os nossos conhecimentos. Tá bom. Mas beleza, Paulo, pode passar o vídeo, depois a gente faz a fala. Tá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela do vídeo aí? Ainda não. Ainda não, Paulo. Espera aí. E agora? Tá escuro, tá... Agora sim.
Agora sim, pô. Beleza. Se não tiver aparecendo no áudio, daí vocês me avisam também, mas eu acho que eu apertei aqui, vai aparecer também. Na região centro-oeste e grande parte dos estados do Paraná e São Paulo, a produção de grãos baseia-se na sucessão soja-milho. A soja é cultivada no verão e o milho no outono e inverno, denominado milho safrinha, que cada vez mais aumenta sua importância no cenário nacional, quase totalizando a produção de milho em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No entanto, a maioria das lavouras dessa sucessão apresenta baixa cobertura de solo com palha, deixando o solo vulnerável à erosão. O cultivo de milho consorciado com uma espécie forrageira, como a braquiária ou pânico, é importante oportunidade para proteger o solo pelo máximo de tempo possível, garantindo maiores produtividades da soja e do milho safrinha em sucessão. No primeiro ano, a colheita do milho decepcionou, que nós tivemos uma perca de 12%. Em compensação, a soja rendeu 18% a mais. No segundo ano, a colheita do milho já respondeu positivo com 4% e a soja também com 5% a mais. Além disso, a massa verde na lavoura, após a colheita do milho safrinha, estimula o agricultor a utilizar essa forrageira na alimentação de animais, justamente num período de baixa oferta de pasto nos campos de pecuária. Implantação do consórcio milho braquiária. O consórcio milho braquiária pode ser implantado tanto no verão quanto no outono e inverno. A disponibilidade de água, luz solar e de temperatura aumentam com a evolução do cultivo no verão e diminuem na safrinha. Dessa forma, a produção de massa será menor na safrinha e a competição entre as espécies será maior. Nesse caso, diferentes arranjos de plantas devem ser utilizados, com maiores populações tanto de milho quanto de braquiária no verão e menores na safrinha. Em condições de safrinha, a época de semeadura interfere na produtividade, tanto do milho quanto da forrageira, sendo indicado implantar o consórcio na época indicada para milho. O milho deve ser semeado como se fosse cultivo solteiro, em sua respectiva estação de cultivo. No entanto, para a semeadura da braquiária, vários métodos de implantação podem ser utilizados, preconizando sementes de alta pureza e germinação, a fim de evitar plantas indesejáveis e pragas na lavoura. As sementes de braquiária são adquiridas no mês de agosto e setembro. Cada técnico da cooperativa acompanha seus grupos de produtores da implantação da braquiária até a colheita. Para consórcio em condições de safrinha, a braquiária rusisiensis se destaca pela excelente cobertura do solo e facilidade para dessecação. No entanto, outras espécies forrageiras podem ser utilizadas. Braquiária brisanta, com as cultivares Manandu, Charaés e Piatã. E braquiária decumbens, Panicum, com as cultivares Aruana, Tanzânia, Maasai e Mombasa. Observadas as particularidades de manejo para cada cultivar e objetivos do consórcio. A profundidade de semeadura do milho e do capim deve estar em torno de 4 centímetros, visto que uma semeadura muito superficial torna as plantas vulneráveis a períodos iniciais de estiagem, podendo dificultar a boa formação do consórcio. O método da linha intercalar. O consórcio com linha intercalar é um método que pode ser realizado com a mesma semeadura utilizada para plantio de soja, ajustando-a para a semeadura de uma linha de milho e outra de braquiária. Na linha do milho, utiliza-se um disco para semear milho, e na linha da braquiária, um disco para semear sorgo, contendo uma fileira de furos de 4,5 a 5 milímetros de diâmetro. Para tirar o problema da linha louca, a gente coloca um cano na lateral da plantadeira com uma chapinha defletora regulada para cair em torno de 20% a mais que as linhas plantadas. A adubação deve ser realizada apenas na linha do milho, o que diminui a competição entre as duas espécies, tornando assim desnecessário aplicar herbicida para a supressão da braquiária, que deve ser ajustada pela sua menor população de plantas. Após a colheita do safrinha, o pastejo por animais, para facilitar a entrada de luz e, consequentemente, melhorar a rebrota da forrageira. Ajustada a época do ano e a quantidade de massa, quanto mais tarde for realizada a dessecação da forrageira, melhor será a eficiência do herbicida dessecante e melhor o retorno da soja e milho safrinha em sucessão.
nós constatamos uma melhoria da agregação do solo com as plantas forrageiras e também redução de plantas daninhas, tanto no milho safrinha quanto na soja em sucessão. Isso, junto com outros benefícios do sistema de consórcio, leva ao aumento da produtividade da soja e também um ponto importantíssimo, melhoria do lucro para agricultor. É importante destacar que, por se tratar de um sistema relativamente novo, a implantação e o manejo do consórcio milho braquiária requerem acompanhamento técnico, além de seguir os critérios indicados pela pesquisa e observar novos ajustes necessários na tecnologia, a fim de maximizar seus resultados no sistema de produção e preservar os recursos naturais em benefício do meio ambiente e da sociedade. Viram, eu achei interessante eles falando sobre as porcentagens lá iniciais, né? No início teve problema, que não foi alto, não foi nem positivo, depois teve uma positividade no próximo ano. E outra coisa que eu acho interessante são o que eles fazem com relação a teste, né? Eles foram testando discos, épocas de plantio, adubação só na linha do milho, para tentar favorecer a cultura do milho, óbvio que é o objetivo, né? E aí o consórcio analisar se vai deixar o gado pastejar ou não, para tentar favorecer, enfim. Tudo isso foi ao longo dos anos construído, gente. Então é por isso que eu digo para vocês, não tem nada de receita de bolo, não tem nada pronto, precisa fazer, entender, óbvio, levar em consideração alguns fatores, ler bastante coisa para conseguir definir esses pontos e caracterizar, ver se realmente vai ter resultado positivo ou não. Sr. Joacir, o senhor queria falar aí? Pode ficar à vontade. Tá ok, Paulo. Tá me ouvindo bem? Positivo. Então ok. Então, Paulo, eu me lembro que nos anos de 1996, 97, aí, o Mato Grosso estava assim, começando a destacar na agricultura, né, no desenvolvimento, principalmente a soja no Mato Grosso. E no ano de 2000, 2002, o Mato Grosso teve uma transformação muito grande. Houve uma evolução, né, no crescimento de áreas plantadas, e também na introdução aí de novas tecnologias, né, as máquinas maiores, um sistema de plantio direto. E aí, juntamente, naquela época, a Fundação Mato Grosso, eu já trabalhava nela, eu me lembro que o diretor superintendente, o Dario, né, o Dario Hiromoto, infelizmente hoje ele não está mais no meio de nós, ele faleceu, né, em 2004, 2005 ele faleceu, e então ele queria que o Mato Grosso evoluísse em produtividade, não em produção, mas sim em produtividade. E ele, então, lançou naquela época um projeto chamado Além da Produtividade, Mato Grosso 70 Sacos. Então, ele criou, dentro da fundação, um programa, né, de monitoramento da adubação, para ajudar nesse quesito aí de melhorar a estrutura de solo, né, a cobertura, né, uso de plantio em palhadas, né, e também, assim, outros fatores que também ajudassem, né. Foi contratada uma nematologista, né, a Rosângela, para trabalhar nessa parte também de nematóide. Então, assim, a ideia do Dario era, em 5 anos, transformar o Mato Grosso, que vinha ali 43, 44 sacas por hectare, para 70 sacos. Isso aqui foi um desafio muito grande, porque envolvia, né, todos os produtores de soja no Mato Grosso, para juntos trabalhar as suas áreas, né, com manejo, plantio direto, as cultivares novas que estão sendo lançados. E aí os 5 anos se passaram e ficou nos patamares de 55, 56 sacos a média, né? Sim. Mas assim, foi uma evolução muito boa, porque saiu de 43 para 55 sacos, digamos, né? Porque muitos produtores
não quiseram seguir aquelas recomendações, né, de diminuir as áreas que ele tinha para transformar isso numa área boa, melhorar tudo isso para ter uma alta produtividade, né, uma rentabilidade. Então, o desafio foi muito grande. Por quê? Porque precisava todo mundo se conscientizar. De aquela área que está lá no fundo da fazenda, que é areia, não plantar aquela área, né? Ou transformar aquilo em pastagem, melhorar aquilo lá para depois voltar com soja, né? Mas muitos produtores não quiseram, eles preferiram, não, quero aumentar a minha área de plantio, eu quero transformar aquele fundo da fazenda lá que está um pasto degradado em soja. Mas muitas vezes sem pensar nas práticas conservacionistas. Porque a criação de uma variedade, a geração de uma variedade apenas é uma das premissas que existe. É um trabalho que é muito demorado, muito longo, e depois de lançado, tem outros fatores que tem que ser visto, né? Essa questão, estrutura do solo, melhorar as condições físicas, química e biológica do solo é mais importante, talvez, do que a variedade. Hoje, fazer uma variedade é 10, 12 anos para se fazer uma variedade, mas você vai lá e faz, você consegue, você projeta, você faz. Agora, melhorar a estrutura do solo, aí exige uma consciência de todos. Nós sabemos que hoje tem variedades que produzem 100 sacas de soja tranquilamente, sem precisar muito esforço. Nos nossos campos experimentais, nós temos variedade, nós temos linhagens nessa safra passada que produziu 136 sacos sem precisar fazer muito esforço, apenas com manejo de solo. Pois é, isso é resultado muito positivo, né? É fantástico isso, Joci, porque a gente visualiza o que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Óbvio que é muito interessante o senhor, porque o senhor viveu a história, né, de toda essa mudança. E nós, quando a gente estuda e lê sobre isso, a gente fica visualizando os estudos que vêm ao longo dos anos evoluindo, e o pessoal vem testando, e o grande problema que eu vejo é que nós, enquanto academia, a gente utiliza os trabalhos, estuda, analisa, verifica, acreditando em função só de ganhar o dinheiro mesmo, né? E esquece que pode ser que ao longo dos anos esse lucro que ele está ganhando hoje não seja o mesmo que ele vai ganhar futuramente, né? Pelo fato de não ter conservado realmente o solo, não ter conservado a água do local onde ele estava, né? Então é fantástico essas reflexões, porque é importante que a gente analise o que é que está vindo com relação à evolução e que a gente utilize desses contextos, porque isso... os trabalhos, gente, tudo que é feito, tudo que tem resultado, é importante que a gente analise, porque esses resultados é que vão nos garantir se a gente vai tomar uma decisão aqui ou ali e por que estamos tomando essa decisão, né? Esses trabalhos, eles nos garantem muita coisa. E o grande problema é que a gente nunca consegue acessar todos os ambientes, né? Então, as informações, elas não conseguem chegar para todos, e os agricultores muitas vezes também não são tão acessíveis assim à mudança, a testes dentro da propriedade, né? E aí acaba que a gente tem um entrave aí, né? Um impasse para chegar a informação até lá, né? Mas tem mudado bastante coisa, o pessoal tem evoluindo muito, e a gente percebe que quem realmente leva em consideração a tecnologia, a evolução, tá dando certo. É isso aí, Paulo. Muito bom. Beleza. Eu só queria mostrar aqui, pessoal, para vocês. Eu fico fuçando aqui na internet aqui. Eu achei alguns materiais aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui Deixa eu achar aqui. Um material que eu achei aqui. Tava pesquisando um materialzinho aqui para falar sobre rotação de cultura, né? Porque quando a gente fala que se você não faz rotação de cultura, você não tem um sistema plantio direto, acaba que é importante que a gente saiba o que realmente é, né? Acho que vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né? Se não estiver vendo aí, pode falar. Aqui é um sistema de rotação de culturas com ciclo entre 3 e 7 anos indicados para diversas regiões do estado do Paraná. O Paraná tem muita coisa, tá? Aí, se vocês observarem aqui, ó, lá na legenda, tá lá. O I é inverno e o V é de verão, tá? O NB é de nabo, tá?
o ml é de milho, tá? Aqui é AV de aveia. No verão plantou milho, certo? No segundo ano, no inverno, plantou aveia e no verão plantou soja. No terceiro ano foi para trigo, tá? No inverno, no verão plantou soja. Aí depois no quarto ano trigo e soja. Tá? Isso aqui, ó, esse início aqui realmente estava sendo rotação de cultura. Se continuar fazendo isso aqui, ó, trigo, soja, já não está mais se realizando uma rotação em si, uma sucessão. Se vocês observarem, por exemplo, aqui no D, aqui, ó, nabo e milho, trigo, soja, aveia, milho, o que é o GR aqui? GR, girassol, soja, trigo, soja. Tá vendo as variações? Vão ocorrendo variações ao longo dos anos. Aí esse sistema de rotação de culturas é um sistema de rotação e não de sucessão, né? O pessoal até costuma dizer que quando se faz soja, milho, o pessoal ainda costuma chamar de monocultura, né? Porque na mesma época se planta a mesma cultura, então acaba continuando sendo monocultura. E quando se faz isso, a gente não tem realmente um sistema plantio direto inteiro, tá? É só para um entendimento. Quando fala-se sistema plantio direto, é importante que a gente entenda que realmente vai ter um cultivo mínimo do solo, não vai ter utilização do maquinário para fazer aração e gradagem. Nós vamos utilizar de plantadeiros que vão conseguir plantar na palhada, vai ter palhada sobre o solo, mas a gente precisa fazer a rotação de culturas, tá? Para o sistema ser um sistema plantio direto completo. Beleza? Era só essa a principal das dúvidas e atribuições que eu tinha. Acho que a gente fechou bem em cima do tempo mesmo, são 9 horas, né? E aí eu queria agradecer, pessoal, e aí deixar aquela atividade lá para vocês, tá? Acho que vocês conseguiram ver, né? Copiar aí o que é para fazer. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado. Tranquilo, Paulo. Obrigado a você. Falou, seu Joaci. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Joaci. Falou. Até mais. Boa noite. Obrigado. Falou. Valeu. Ô, Paulo, você vai disponibilizar essa aula com vídeo? Positivo. Aquele vídeo do início lá, tá no portal de vocês, tá? Mas esse aqui agora eu mando lá o link. Beleza? Beleza. Obrigado, tchau. Tchau.